Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Clínica Médica de Cães e Gatos. Na aula de hoje, a gente vai abordar o sistema reprodutor masculino, mais especificamente, o criptorquidismo e as doenças da próstata. Dentro das doenças da próstata, a gente vai falar de hiperplasia prostática benigna, prostatite e neoplasias prostáticas. Vamos começar falando então do criptorquidismo. Criptorquidismo é relativamente comum na nossa rotina e nada mais é do que a falha na descida de um ou de ambos os testículos para o escroto. É muito mais comum da gente observar um cão criptorquida do que um gato criptorquida, mas é possível que a gente observe isso na espécie felina também. Bom, se existe a falha na descida de um ou de ambos os testículos para o escroto, onde que esse testículo está? É muito mais comum o animal apresentar o criptorquidismo do que a agenesia de testículo. Então esse testículo ele tem que estar em algum lugar. Onde que ele pode estar? Na cavidade abdominal, ele pode estar localizado no tecido subcutâneo entre o canal inguinal e o escroto, e ele pode estar no canal inguinal. Para a gente tentar encontrar esse testículo, o ultrassom ele pode ser uma ferramenta importante, um aliado importante, mas quando eu tento procurar o testículo dentro da cavidade abdominal utilizando o ultrassom, às vezes eu posso ter alguma dificuldade de encontrar esse testículo, já que ele fica bastante pequeno. Quando ele se encontra nessa região, no subcutâneo, entre o canal inguinal e o escroto, ou no canal inguinal, a gente consegue fazer essa localização através da palpação. Lembrar que nessa região tem um linfonodo, então o ultrassom ele consegue diferenciar o que é testículo e o que é linfonodo. Uma grande diferença entre o felino e o canino é que a descida testicular ela é pré-natal no felino. Isso quer dizer que o filhote, o neonato, ele já tem que nascer com os dois testículos dentro da bolsa escrotal. Quer dizer que se eu pegar um filhote, ou se eu encontrar um filhote, ou se eu atender um filhote de gato em qualquer idade, só com um testículo ou com nenhum testículo na bolsa escrotal, esse já é um animal que apresenta criptorquidismo. No caso de cães, a descida testicular normal, ela acontece pós-natal. Ela acontece geralmente entre 20 e 40 dias de idade. Então, para a gente dar o diagnóstico de criptorquidismo, no gato, se o testículo não estiver lá, em qualquer fase da vida, em qualquer idade do animal, ele é criptorquida. E no cachorro, a gente considera o diagnóstico de criptorquidismo caso os testículos não sejam palpáveis dentro da bolsa escrotal entre 8 e 10 semanas de idade. A verdade é que a gente espera um pouco, a gente espera até os 6 meses de idade para pensar em alguma coisa, em pensar em algum tratamento, ou em pensar em cirurgia e também para dar o diagnóstico de criptorquidismo. Não tem muito porquê a gente submeter um animal de 12 semanas a uma cirurgia. A gente pode esperar um pouco mais, a gente pode esperar que o animal complete 6 meses, 1 ano de idade para fazer o procedimento cirúrgico e retirar esse testículo criptorquida. Importante a gente lembrar que ele é hereditário em algumas raças, principalmente as raças Toy, Yorkshire, o Poodle, o Spitz, o Maltês, o Pequinês e o Persa no gato. Isso quer dizer que esses animais criptorquidas, eles não devem ser reproduzidos, uma vez que essa característica ela tem a capacidade de passar para as próximas gerações. E a gente vai ver que um testículo criptorquida, ele é predisposto, ele é 13 vezes mais predisposto a desenvolver uma neoplasia do que um testículo normal. Isso quer dizer que a gente não pode passar essa característica para frente, deixar um adulto ou um indivíduo transmitir essa característica genética para a sua prole ou para os seus descendentes, uma vez que isso pode levar a graves complicações para o animal. Então vejam nessa foto, esse animal apresenta um testículo dentro da bolsa escrotal e o outro não estava lá. Onde que esse testículo está? A chance dele existir é muito maior do que a chance dele não existir ou dele não ter sido formado, então ele poderia estar
na região inguinal ou ele poderia estar lá dentro da cavidade abdominal. Então esse era um cão e esse é um gato. Então reparem o pênis do gato. Esse era um gato que tinha apenas um testículo, o outro estava localizado aqui, ó. Então o felino, embora seja raro, a gente consegue, ou às vezes a gente pega alguns animais criptorquidas também. Como que eu vou determinar que o testículo está aqui ou dentro da cavidade abdominal? O ultrassom me ajuda. Prevalência, então, em cães. 1 a 5% dos animais vão apresentar o criptorquidismo. Não é muito, mas é uma alteração que a gente atende com certa frequência na rotina. Está associado à linhagem familiar, a gente já falou que animais criptorquidas não devem ser reproduzidos. E quais são as características clínicas desse animal? O testículo criptorquida, ele é anormal. Então ele não é um testículo normal. Por quê? Porque a espermatogênese ela tende a ser ausente, ou muito pouca. Isso porque a temperatura desse testículo criptorquida é a mesma temperatura do corpo. E para que haja espermatogênese, esse testículo ele tem que estar numa temperatura abaixo, por isso que ele fica na bolsa escrotal. Então, como ele está dentro da cavidade abdominal ou na região inguinal, esse testículo ele não produz espermatozoides ou produz muito pouco. Se o animal tiver os 2 testículos criptorquidas, obviamente esse é um animal que não consegue se reproduzir. Agora, uma coisa importante, a libido e as características sexuais secundárias que são relacionadas ou que estão relacionadas à produção de testosterona, elas são normais. Então, esse testículo criptorquida, ele produz testosterona em uma concentração normal e às vezes até aumentada, e isso faz com que a libido, desejo sexual e as características sexuais nesses animais criptorquidas seja normal, mesmo ele tendo os 2 testículos criptorquidas. Então, o que a gente já falou, testículos retidos, eles são 13 vezes mais predispostos ao desenvolvimento de neoplasias do que um testículo dentro da bolsa escrotal. As neoplasias que a gente geralmente observa são os sertoliomas e os leidigocitomas, de células de Leydig. Não tem tratamento médico, nada que eu fizer vai fazer o testículo ser direcionado à cavidade, à bolsa escrotal. E a orquiectomia, com ou sem laparotomia, é o tratamento de escolha. A gente já falou como que a gente encontra esse testículo com ultrassom. Se por acaso eu não encontrar o testículo na região inguinal, provavelmente esse testículo está dentro do abdômen, posso fazer uma tomografia ou simplesmente eu posso fazer uma laparotomia exploratória, porque provavelmente esse testículo ele vai estar dentro da cavidade abdominal. O ultrassom ele me ajuda diferenciando o testículo do linfonodo. Lembrem-se que ao ultrassom o testículo tem um mediastino testicular. É uma linha mais hiperecóica bem no meio do testículo. Isso diferencia de linfonodo. O exame físico ele é importante para a gente tentar palpar esse testículo que está em outra região, principalmente na região inguinal. O ultrassom pode me ajudar, mas lembre-se que no abdômen a gente pode ter um desafio para tentar encontrar esse testículo. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.